Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando, nesse mês de abril, um tema novo nessa série de estudos que estaremos realizando em todas as terças-feiras, nos cultos de ensino da Bíblia. O tema central será sobre a Páscoa. Mês de abril nós vamos estar comemorando esse feriadão, mais um aí do ano. E é importante que nós entendamos, como cristãos, como devemos nos comportar frente a essa celebração. Será que devemos celebrar a Páscoa como tantos outros cristãos a celebram? Ou será que a gente pode, por exemplo, se envolver com os festejos mundanos da Páscoa, com coelhinho, com ovos e tantas outras guloseimas comuns nesse período de chocolate? Há algum impedimento de comer chocolate? Se você tiver alguma dificuldade, por favor, pode deixar aqui na frente o seu presente, o seu ovo de chocolate, não tem problema. Mas, deixando a brincadeira de lado, queridos, durante esse mês, nós vamos estar aqui abordando esse tema da Páscoa. E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa e o vaso de alabastro. Foi cantado ainda há pouco nesse momento de adoração. E vamos, em outras terças-feiras, abordar, por exemplo, a Páscoa e a lavagem dos pés. Momento em que Jesus reúne os seus discípulos para falar sobre humildade, sobre ser servo. E o que é que isso tem a ver com a Páscoa? O presbítero Eduardo vai falar sobre isso. Depois vamos falar sobre a Páscoa e o véu rasgado. Jesus estava na cruz quando o véu foi rasgado de cima a baixo. E o que é que isso tem com a Páscoa? Qual é o significado? Vai ser a pastora Carmen que vai estar ministrando. Também nós vamos ter a Páscoa e o túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Os homens o procuraram e não mais o encontraram. O túmulo estava vazio. O que é que isso tem a ver com a Páscoa? Presbítera Fátima vai estar ministrando. E finalizando com a Páscoa e o Cordeiro, que se encontra lá em Apocalipse. Pastor Wilson vai estar ministrando aí esse momento glorioso, em que todo olho verá. Então, durante todo esse mês, nós vamos estar falando sobre essa temática. É importante que se diga que nós já abordamos o tema da Páscoa em outras ministrações. Só que, dessa feita, nós vamos estar com esse foco em momentos que antecederam, momentos em que aconteceu a crucificação, momento da morte e momento da ressurreição de Cristo. E no final do mês, acredito que vocês que devam ter recebido o boletim observaram, no dia 27 de abril, que é um domingo, o último domingo do mês de abril, nós teremos um especial de Páscoa. Os irmãos estão aí preparando essa celebração e queremos que você divulgue, para que nós possamos ter aqui um bom número de irmãos e visitantes para serem impactados por essa celebração em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a sua igreja. Amados, se nós fizéssemos uma busca rápida na internet, nós iríamos perceber que hoje, ao se falar de Páscoa, em geral, as pessoas atrelam a Páscoa muito mais ao comércio. A movimentação de venda de ovos de Páscoa, ou até mesmo de viagens, porque é um feriado. Então, há aqueles que já se preocupam, ou antecipadamente, já veem as passagens, já se programam para um destino, enfim, um período em que estejam viajando. É muito comum que isso aconteça nesse período. Poucos, na verdade, pensam na morte e na ressurreição de Jesus. O mundo ao nosso redor está cada vez mais descrente, inconsciente do significado eterno que há por trás
da Páscoa, dessa celebração. As pessoas, em geral, estão muito mais atentas ao ovo da Páscoa, ao ovo de chocolate que vão comprar ou que vão ganhar. Estão tão ali envolvidas, aqueles que têm filhos em escolas, em preparar desenhos, gravuras de coelhinhos, mesmo que saibamos que a Páscoa, ela não existe por conta do coelho, mas por conta do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Ele, o Cordeiro, foi Jesus que na cruz se ofereceu por amor a você e a mim. E como seguidores de Jesus, é de absoluta importância que não permitamos, amados, que o significado desse período seja de forma alguma diminuída pelo mundo descrente, secularizado ao nosso redor. É por isso que todos os anos procuramos realizar um especial de Páscoa, como fazemos também com o Natal, para que não seja mais um feriado, para que não seja mais uma festa mundana, onde as pessoas apenas estejam preocupadas com as coisas de aparência, mas ao contrário, esse feriado possa representar para cada um de nós uma oportunidade única de discutir a razão por trás dessa comemoração. Páscoa é morte, Páscoa é ressurreição. As Escrituras nos dizem que a razão pela qual Jesus foi à cruz foi com o objetivo de pagar o preço pelo nosso pecado. Não foi apenas um Marte, não foi mais alguém que se destacou naqueles dias. Quando olhamos para a história da humanidade, nós vamos encontrar homens e mulheres que foram mártires, que foram heróis para o seu público. Alguns até mesmo que morreram por conta das suas ideias. Nós temos aqui a história de Tiradentes, um inconfidente mineiro, que lutou contra a tirania, o absolutismo do governo colonial português sobre o Brasil. Ele perdeu a sua vida defendendo suas ideias e buscando a libertação do seu povo. Porém, amados, Tiradentes foi um entre muitos que realmente se destacaram. Porém, nenhum desses morreu pelo pecado da humanidade. Somente Jesus, Ele morreu, e caso Ele não tivesse feito, queridos, nós iríamos experimentar a morte eterna. Mas porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou, nós também temos a oportunidade de viver uma nova vida. Ele ressuscitou para que pudéssemos tão somente assim experimentar a vida eterna em Cristo Jesus. É disso que se trata a Páscoa. É sobre ter chegado a um ponto em nossas vidas em que entendemos que somos pecadores que precisam de um Salvador. Quando nós fomos alcançados por Jesus, quando a palavra de Deus penetrou o nosso coração, passamos a entender que o pecado não apenas nos escravizava, o pecado estava nos matando. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que Jesus veio a este mundo para se oferecer como sacrifício santo e perfeito. É importante reconhecer que nada nem ninguém pode nos salvar da penalidade do pecado, a não ser Jesus Cristo. Eu sei que hoje, há muitos que pensam que Deus vai dar uma segunda oportunidade depois da morte para alguns. Queridos, isso é engano, é mentira do diabo.
precisamos primeiro entender que nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de proclamar as boas novas, porque assim como um dia nós fomos alcançados pelo amor, pelo perdão de Cristo, outros também precisam serem alcançados, e isso acontece pelo meu testemunho e pela proclamação que eu possa fazer, mas não apenas a minha proclamação, não apenas o meu testemunho. Eu sei que a ação do Espírito Santo é que vai mover o coração do perdido em direção a Deus. Foi isso que nos fez mudar de direção, de parar de olhar para nós mesmos, achando-nos o centro das coisas, e reconhecendo que quem é o centro da nossa vida é Jesus Cristo. Muitas pessoas, queridos, têm uma compreensão superficial do que significa ser um cristão. Acham que manter um código moral ou ético as levará para o céu. Basta cumprir determinadas regras, basta seguir determinados mandamentos, basta ter uma atitude ilibada perante a sociedade, que isso será suficiente para adentrar o céu. Outros acreditam que ao ser membro de uma igreja, ou ser batizado, fará com que o seu lugar esteja garantido. Pastor, eu sou membro da Gileade do José Walter desde a sua fundação. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Por isso, queridos, mas isso não atesta a nossa salvação. As Escrituras nos dizem que devemos nascer de novo, devemos ser feitos novos em Jesus, devemos passar da morte, da transgressão e dos pecados para uma nova vida encontrada somente por meio de um relacionamento pessoal com Jesus. Não é o relacionamento do meu cônjuge com Jesus que vai me salvar. Não é o relacionamento dos meus pais ou dos irmãos da igreja que vai me conduzir aos céus. Não, é o meu relacionamento pessoal com Jesus. E o nosso texto nessa noite nos fala sobre exatamente como Jesus, ele se prepara para o seu sepultamento, para a sua morte. É por isso que nós escolhemos para iniciar essa série de estudos. Assim, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, versos 1 a 9. E acompanhar, mesmo assentado, a leitura dessa narrativa que é uma das mais belas das Escrituras. Essa cena também, amados, você vai encontrar narrada lá em Mateus, no capítulo 26, versos 6 a 13. Mas nessa noite nós vamos estar lendo aqui em Marcos. Diz assim a Sagrada Escritura: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento.
eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Queridos, daí a importância desse texto frente a essa palavra final de Jesus Cristo. Lembremos que Jesus sabe que o seu tempo é curto. É dito aqui no início do versículo 1, que faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Eram apenas 2 dias de vida que Jesus tinha até ser levado à cruz. Aquela seria a última Páscoa que ele passaria com os seus discípulos, a última Páscoa que ele passaria nesse mundo. E seus discípulos parecem não estar cientes disso, mesmo que por várias vezes Jesus os havia alertado da sua hora. Jesus logo então terá outra oportunidade de contar a seus discípulos sobre a sua morte iminente, quando estiver participando da ceia, daquele momento último com os seus discípulos. Nesse momento, a gente observa na narrativa uma mudança abrupta de cena, na qual Marcos nos conta o que está acontecendo em outro lugar. É como se Marcos fizesse um recorte. Ele salta daquele momento em que está narrando a chegada dos dias próximos da morte de Jesus, e aí no final dos versos 1 e 2, ele diz: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Eles não estavam fazendo isso ao lado de Jesus, não. Talvez eles estivessem no templo, talvez eles estivessem em alguma outra sala, em um outro espaço, imaginando, planejando, pensando como matariam Jesus. Mas aí eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Marcos, depois que dá essa nota de esclarecimento sobre os algozes, sobre os religiosos, sobre aqueles que queriam matar Jesus, ele então nos leva de volta, lá no versículo 3, e ele diz então: Jesus estando em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e o derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Queridos, aquele era um frasco de um caríssimo perfume. O cheiro certamente invadira toda aquela casa. É interessante porque aqui é apresentado o dono da casa como sendo Simão o leproso. É certo que aquele homem não era mais leproso, porque uma pessoa doente da lepra, ela era afastada da sociedade, ela deixava o contato com os familiares, com os amigos, com todos, e vivia à margem da sociedade. Acredito que aquele homem tenha sido alcançado através da cura milagrosa de Jesus, e ali então ele oferece aquele momento para que Jesus, os seus discípulos e amigos pudessem partilhar da sua alegria. Ele era Simão, o homem que fora leproso. Porém, aqui nos é chamada a atenção, queridos, nos versículos 4 e 5, que alguns dos presentes começaram a dizer aos outros indignados, frente ao que aquela mulher havia feito. Aquela mulher havia quebrado um frasco de um perfume caríssimo. E os que estavam ali presentes passaram a repreendê-la severamente. Não foi uma coisinha assim: olha, por que tu fizesse isso, mulher? Não. Talvez eles estivessem assim: mulher! Tu és louca! Foi severamente. As escrituras procuram mostrar essa palavra para impactar, porque diferentemente de nós podermos fazer um áudio ou gravar um vídeo e mostrando a repreensão, a palavra escrita, ela faz uso então dessa expressão severamente, para mostrar
que aqueles homens a repreenderam de forma hostil, ameaçadora. E aí então, nos versículos seguintes, Jesus passa a repreender aqueles que a repreendiam, mostrando o significado daquele ato daquela mulher, nos versos 6 a 9, diz assim: deixa-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre terão consigo. Jesus não estava naquele momento concordando com a diferença entre pobres e ricos, não estava acentuando essa diferença, nem tampouco a estava estimulando. Ele apenas dizia que os pobres, que as diferenças, que o pecado do homem, quer seja daquele que sofre, quer seja daquele que oprime, permaneceria durante os dias da humanidade. É por isso que a ideia de achar que o homem pode mudar, pode melhorar, é uma ideia totalmente distorcida da realidade. Nós vivemos em uma alta tecnologia, com grande conhecimento, mas nunca se chegou tão perto de uma terceira grande guerra mundial como o momento que nós estamos vivendo. Como já vivemos no passado, a Segunda Grande Guerra e a Primeira Grande Guerra, com milhões e milhões de mortos. Queridos, o homem não tem como melhorar pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, se Deus não estiver agindo na sua vida. E aí o Senhor Jesus repreende aqueles que repreendiam aquela mulher e diz que ela o está preparando para o sepultamento. Imagina o nó que deu na cabeça daquelas pessoas. Como assim? Tu estás aqui ao redor da mesa, estamos aqui nesse banquete, nos alegrando, e tu estás falando de morte, do teu sepultamento? Aqueles mesmos que estavam antes, logo no início dessa passagem, planejando a morte de Jesus. E aí Jesus diz: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado à sua memória. Queridos, qual a relação dessa atitude, ou da atitude dessa mulher com a Páscoa? Por que essa história é tão importante a ponto de ser contada onde quer que a mensagem do evangelho fosse transmitida? Aquela mulher, amados, tinha feito um favor para Jesus, e naquele momento, Jesus sente o desejo de agradecê-la de uma forma atenciosa. Mas certamente isso não significa que os discípulos, não importando o período em que essa história aconteceu, tivessem que apresentá-la a outros. Eu não sei se você já contou essa história dessa mulher para alguém que você estivesse evangelizando. Eu não sei se você já atrelou o que essa mulher fez naquele momento com o sacrifício de Jesus na cruz, mas é exatamente isso que Jesus vai mostrar para os seus discípulos, que aonde o evangelho for proclamado, em qualquer tempo, em qualquer lugar, é necessário que a história dessa mulher seja anunciada. Quando os discípulos, amados, foram inspirados a escrever as histórias que Jesus fez, falar dos milagres que Jesus realizou, eles também escreveram a história que essa mulher fez. Tanto Marcos quanto Mateus escreveram essa história. João vai apresentar uma história parecida de um outro momento, em uma outra circunstância. O que é que essa mulher fez é tão importante? É porque é essencial da história de Jesus que a conheçamos. Jesus procura mostrar que a sua morte está ligada com o ato dessa mulher. A Páscoa, a comemoração da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus, estava relacionado diretamente com a atitude daquela mulher naquele momento. E aí, amados, nessa noite, a história do vaso de alabastro
que se passa no contexto da morte de Jesus, que se passa no contexto da paixão de Jesus, que se passa no contexto da ressurreição de Jesus, tem tudo a ver com a celebração da Páscoa. E nessa noite, queremos apresentar 3 maneiras pelas quais a unção realizada por aquela mulher sobre a cabeça de Jesus se assemelha ao sacrifício do próprio Cristo. Nós precisamos ver na atitude daquela mulher uma sombra, um tipo daquilo que Jesus realizaria na cruz do Calvário. E a primeira maneira pela qual a unção realizada por aquela mulher se assemelha ao sacrifício do próprio Jesus é que essa atitude, essa ação foi feita por amor. Ela não fez por obrigação. Não, foi por amor. Ninguém lhe disse para fazer isso. Os discípulos não chegaram para aquela mulher e disseram: olha, te prepara, quando Jesus estiver lá na mesa, tu vai e quebra um vaso de perfume na cabeça dele. Não, o dono da casa, por mais que estimasse Jesus, também não tinha encomendado esse ato. Foi apenas algo que aquela mulher assumiu fazer e fez por amor. Assim também como Jesus fez o seu sacrifício, assim como Jesus morreu na cruz por você e por mim, por amor. Não foi mérito nosso, foi por amor a cada um de nós, que Ele se entregou, que Ele se doou, que Ele se deu na cruz do Calvário. Ele não tinha a obrigação de morrer por nós, mas escolheu fazê-lo voluntariamente, assim como aquela mulher que voluntariamente quebra o frasco de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Voluntariamente Jesus se entrega por nós, mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, mesmo sendo pecadores, rebeldes de Deus, Ele se entrega, porque Ele nos amou com uma intensidade incrível. Queridos, nós não sabemos, digo melhor, se ela tinha conhecimento de que em breve Jesus morreria. Provavelmente não. Caso contrário, ela talvez tivesse guardado o frasco daquele perfume caríssimo para o momento do seu sepultamento, para o momento em que o corpo estivesse sendo preparado para ser sepultado. Mas ela fez isso 2 dias antes da morte de Jesus. Ela parece ter derramado o perfume em Jesus simplesmente porque tinha uma devoção, um amor incrivelmente intenso por Jesus. Ela estava tomada de amor. Ela derramou aquele perfume como um símbolo de sua gratidão e amor. Ela estava louvando Jesus, estava honrando Jesus. Na verdade, ela estava adorando ao Senhor através do seu ato. Ela não precisou cantar nenhuma música, ela não precisou dizer nenhuma palavra, ela demonstrou tudo isso com a sua atitude. Às vezes, queridos, nós observamos as pessoas tão preocupadas em falar, em dizer, quando a palavra de Deus diz que antes que a palavra venha à minha boca, tu já a conheces por completo. Deus sabe a intensidade, Deus sabe aquilo que passa no nosso coração. Muitas pessoas hoje, amados, estão preocupadas com crenças corretas, e crenças corretas são boas. É importante nós termos, o conhecimento da palavra, sabermos em que acreditamos. Precisamos sim delas. Muitas pessoas hoje estão preocupadas com o comportamento correto, e o comportamento correto também é bom, precisamos dele, mas precisamos de algo a mais. E é isso que essa mulher demonstra para nós. Ela nos mostra a emoção correta, o sentimento correto, o coração que precisamos ter
para Deus. E aí, quando falo sobre isso, eu sempre lembro de Davi, que apesar de ser falho, de ser pecador, como cada um de nós, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Queridos, aquela mulher nos mostra essa emoção, esse sentimento correto. O coração que precisamos ter diante de Deus, de uma devoção intensamente pessoal, uma dedicação poderosa de nós mesmos ao serviço de Deus. Não há como a gente falar de amar a Deus sem amar o próximo, sem amar o irmão, sendo grosseiro, sendo duro, sendo um peso. E a gente não precisa ir muito longe não, às vezes dentro de casa. Essa intensidade de emoção, queridos, ela é incomum. Como a maioria das coisas incomuns, ela foi criticada. Quando aquela mulher pega aquele vaso, aquele frasco de perfume e o quebra, e o derrama sobre a cabeça de Jesus, as vozes se levantaram para repreendê-la, para recriminá-la. Esse tipo de devoção não estava dentro da faixa da normalidade. Aquela mulher agia com uma certa excentricidade, talvez até fora do seu juízo perfeito. E a sociedade diz: não se deixe levar pelas suas emoções. Porém, ela se deixou levar. As pessoas ao seu redor a criticaram, mas Jesus a elogiou. A sociedade diz: moderação em todas as coisas. Mas naquele momento, ela não foi moderada. A sociedade a criticou, mas Jesus a elogiou. Ela tinha afeição e devoção intensas a Jesus. Será que nós amamos Jesus sobre todas as coisas? É isso que Jesus disse àquele jovem rico que imaginava estar agradando a Deus, cumprindo a lei, cumprindo os mandamentos. E Jesus diz: há algo que te falta. O que é que nos falta para alegrar o coração de Deus? O que é que nos tem faltado para nos aproximarmos a Deus com um amor intenso como essa mulher o fez? Mas a segunda maneira pela qual a unção realizada por aquela mulher se assemelha ao sacrifício de Jesus, é que aquilo que ela fez foi um sacrifício. É importante a gente lembrar, queridos, que esse perfume era incrivelmente caro. A Bíblia relata que ele tinha o valor de 300 denários, e isso, queridos, era a quantia em dinheiro que uma pessoa trabalhadora ganhava o ano inteiro. É como se a gente pegasse o salário mínimo, multiplicasse por 12, para saber o valor daquele perfume. Tão caro era aquele óleo. Aí você vê aquela mulher, simplesmente, ela pega aquele frasco, aquele vaso, com tanto amor que ela tinha por Jesus. Ela certamente sabia o valor daquele frasco. Mas naquele momento ela apresentava aquele perfume como um sacrifício agradável a Deus. Ela estava feliz em fazer isso. Ela não se sentia pesarosa, angustiada por lançar tudo isso sobre a cabeça de Jesus. Ela não estava preocupada com a recriminação dos homens que estavam ali. Ela não estava sentindo falta do dinheiro empregado para comprar aquele perfume. Ela só queria naquele momento apresentar o seu sacrifício a Deus, aquilo que talvez fosse mais importante na sua vida. Eu fiquei lembrando agora de Ana, uma mulher estéril, repreendida, recriminada por Penina, a outra mulher do seu esposo, Elcana, até que um dia ela recebe de Deus a promessa de ter o filho, de ter o herdeiro. E aquela criança
seu primeiro filho, e talvez na cabeça dela o único filho, a quem ela poderia se apegar, a quem ela poderia querer só para si. A Bíblia diz que passado o período em que a criança foi desmamada, ela leva o menino para Eli, para o sacerdote, para que ele estivesse na presença de Deus, o filho amado, o filho que talvez ela fosse ver apenas uma vez a cada ano, quando fosse ali ao tabernáculo. Mas ela entregou o que era mais importante a Deus, e Deus abençoou, Deus abriu a sua madre, e ela teve outros filhos. Queridos, quando nós entregamos o melhor para Deus, Deus multiplica as sobras, Deus faz render aquilo que aparentemente é falta, Deus nos dá. Se uma oferta, queridos, deve ser significativa, ela deve nos custar algo, deve ser feita por nossa própria vontade. Não é simplesmente porque nós não queremos sair feios da fita e dizer, eu dei o meu dízimo para que todos possam saber que eu sou fiel. Não! É porque eu estou sacrificando a Deus e sei que o Senhor supre as minhas necessidades. Queridos, as pessoas sugeriram que aquele dinheiro poderia ser utilizado para abençoar, para suprir a necessidade dos pobres. Eles ficaram indignados. Sim, é bom dar dinheiro aos pobres, e devemos fazer isso aos necessitados. E o entendimento judaico tradicional de retidão incluía dar dinheiro aos pobres. Porém, amados, naquele momento, o Senhor Jesus, Ele usa esse ato de tremenda devoção, um ato de adoração, para mostrar que aquilo que aquela mulher estava fazendo era legítimo, era verdadeiro, porque ela estava fazendo com amor. Alguns cristãos, queridos, às vezes vivem no ativismo social da religião, e fazem muito bem isso. Abençoam os necessitados, suprem a necessidade das viúvas e dos órfãos. Isso é bom para ser feito. Mas é importante que a gente entenda, queridos, que a verdadeira religião não é o trabalho social. A verdadeira religião, queridos, é priorizar Jesus em todas as áreas da nossa vida, não apenas na nossa renda, também na nossa renda, mas também no nosso tempo, mas não apenas no nosso tempo, no nosso vigor, mas não apenas quando estamos bem fisicamente, em todos os momentos. O que aquela mulher fez da perspectiva de um observador foi um grande sacrifício, mas ela o fez porque ela estava disposta a pagar o maior preço, a sacrificar o mais importante por amor a Jesus. Mas, queridos, a gente vai encontrar uma terceira maneira, pela qual a ação daquela mulher foi semelhante à crucificação de Jesus, é que aquela atitude foi única. Ela não é mais repetida na Bíblia. Nós não vamos encontrar isso acontecendo novamente. Foi muito mais do que simplesmente o necessário. Foi único. Ela não era uma pessoa calculista que estava pensando, será que outros vão copiar o que eu estou fazendo? Será que vai ter alguém que vai dar tanto assim como eu dei? Porque eu não tinha nada, mas eu dei tudo o que eu tinha. Ela também não estava, queridos, preso à tradição. Ela não pensou, como será que outras mulheres vão demonstrar o seu amor, o seu respeito, o seu sacrifício a Jesus? Será que alguém vai me superar? Às vezes nós ficamos assim, queridos, querendo, como que, mostrar serviço para Deus. Querendo ser ou viver na crista da onda. Precisamos lembrar que no céu há espaço para todas as estrelas brilharem, mas elas sempre serão nada na presença do nosso Deus, que tem o brilho todo poderoso de todo o universo. Queridos,
Aquela mulher não perguntou aos presentes na casa de Simão se estava tudo bem, se ela poderia fazer aquilo. Ela não perguntou ao dono da casa se ela poderia fazer isso. Ela não perguntou aos discípulos se ela poderia fazer isso. Ela não perguntou ao próprio Jesus se ela poderia fazer. Ela simplesmente saiu do cotidiano. Ela fez uma coisa única. Ela fez o que ela pôde fazer. Porque somente isso expressava a sua devoção a Deus. O que você pode fazer e não está fazendo. Porque você está preocupado com o que os outros vão pensar. Porque talvez você esteja preocupado que os outros não vão ver o que você vai fazer. Pastor, eu só vou poder fazer isso quando todo mundo estiver me vendo. Aí sim, pastor, eu vou fazer. Ela não estava preocupada com o que os outros estavam vendo. Pelo contrário, os outros a recriminaram. Ela queria tão somente fazer algo único na presença de Deus. Havia, naquele momento, uma expressão do seu amor. E queridos, quando nós falamos que aquela mulher fez algo único, precisamos lembrar que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário foi único por você e por mim. Nunca mais, nunca existiu alguém que morresse no lugar de qualquer outro, principalmente um miserável pecador como eu e você. A atitude de Jesus foi única. As pessoas, queridos, queriam que o dinheiro fosse usado para algo prático, como comida para os pobres. Esse é um uso muito bom para o dinheiro, não tem nada errado. Porém, a maior utilidade para aquele dinheiro, para a compra daquele frasco de nardo puro, era exatamente preparar Jesus para o sepultamento. O ato único e extravagante daquela mulher foi, na verdade, uma imagem de beleza espiritual. A forma como Jesus se oferece na cruz do Calvário. E aí me veio à mente nesse momento, aquele filme de Mel Gibson, quando Jesus está sendo dilacerado pelos açoites que rasgam a sua pele e a sua carne. Pelos espinhos que são colocados na sua testa, e o sangue corre pelos seus olhos, pelo seu rosto. Quando a dor lancinante, obrigado. Quando a dor lancinante dos pregos perfuram as suas mãos e os seus pés. Queridos, todo o sofrimento que foi retratado ali naquela cena do filme por Mel Gibson, talvez seja um pouco de tudo o que aconteceu, porque o maior sofrimento não foi o sofrimento físico, muitos já sofreram fisicamente. O maior de todos os sofrimentos foi ele levar sobre si os meus e os teus pecados. Foi ele ter subido àquela cruz com todo o poder, para dali sair, sem nenhum arranhão, mas se submeter à vontade do Pai. Não faça a minha vontade, mas a tua. Queridos, quando algo é feito fora do comum, alguém talvez vai reclamar. Acredito que os algozes que viram Jesus na cruz começaram a dizer: se és filho de Deus, manda os anjos te tirarem daí. Tu tens poder para isso. Eles zombavam. Eles criticavam. Como certamente aquela mulher foi criticada. Mas aquele ato único de Deus mostrou o verdadeiro sacrifício para que você e eu tivéssemos a oportunidade de uma nova vida. Deus nos deu um presente único na pessoa de Jesus. Foi um presente que vale muito mais do que merecemos. Todos nós comemoramos um ano de vida. Hoje a Nicinha completa mais um ano
né? Estivemos aí dando os parabéns no WhatsApp, nos grupos, e é bom. Mas amados, o maior de todos os presentes não é comprado por nada que nós possamos alcançar monetariamente. O maior de todos os presentes nos foi dado gratuitamente. Foi amor, foi misericórdia, foi perdão de Deus sobre a sua e a minha vida. Precisamos entender, queridos, que quando aquela mulher derramou o perfume sobre Jesus, ela não estava apenas imaginando alguns aspectos do que Jesus faria na cruz, mas ela imaginou a maneira como deveríamos responder a Jesus com devoção completa, com disposição para se sacrificar e com disposição para ir além dos limites da normalidade e ter um amor único por Jesus. E eu quero concluir a nossa reflexão falando de algo que me chamou muita atenção enquanto eu estava preparando essa mensagem. Aqui em Marcos capítulo 14, verso 1 a 9, eu entendo que aqui é uma narrativa que vai muito mais além do que o ato de ungir Jesus. Aquele momento central de preparar Jesus para o seu sepultamento é perceptível, porque o próprio Jesus fala sobre isso. Mas há algo que eu queria também chamar a sua atenção. Quando aquela mulher quebrou o frasco de alabastro, ela estava irrevogavelmente quebrando aquele frasco não poderia ser recomposto, aquele frasco nunca mais poderia ser usado. Tendo sido quebrado, ele foi entregue completamente a Jesus. O conteúdo que estava naquele frasco foi derramado sobre Jesus. E nunca poderia ser dado a outra pessoa. Aquele perfume caríssimo foi oferecido tão somente a Jesus. Ao quebrar o frasco, ela estava demonstrando o seu total e pleno comprometimento com Jesus. Ela não derramou apenas um pouquinho. Jesus, é muito caro, eu vou botar só umas gotinhas para tu ficar cheiroso. Ela não pensou assim: Jesus, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, vou diluir esse perfume em outros frascos, e aí eu vou guardar os outros e vou quebrar um só para ti. Não, amados, ela se comprometeu totalmente, plenamente com Jesus. Ela estava se entregando unicamente a Ele, independentemente do que os outros, do que o mundo pudesse pensar. Ao se humilhar diante de Jesus dessa maneira, ela estava se apresentando a Ele como um frasco quebrado. Ao fazer isso, ela derramou a sua vida em Jesus, morrendo para si mesma e dizendo: Senhor, eu quero te servir, eu quero viver para ti, eu não quero ser mais como antes. O vaso foi quebrado, eu não quero voltar ao passado, eu não quero voltar ao pecado, eu quero viver um novo tempo diante de ti. Todos nós, amados, já participamos da ceia do Senhor, fazemos essa celebração mensalmente. Essa é a nossa Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo é celebrada em comunhão com a igreja. E quando nós contamos a história de Jesus, quando nós falamos da partilha do pão e do vinho com os discípulos lá no cenáculo, naquela última noite, vocês lembram quais são as palavras que nós falamos? Este é o meu corpo partido, quebrado por vocês. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por vocês e por muitos para a remissão dos pecados. Você vê o que Jesus diz? Este é o meu corpo partido, quebrado. Este é o meu sangue derramado por vocês, partido e derramado.
as mesmas palavras que Marcos usa para descrever a unção de Jesus por aquela mulher. E quando nós partilhamos a comunhão juntos, quando nós celebramos juntos a ceia, lembramos-nos sempre do mandamento de Jesus aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o tomardes, fazei isto em memória de mim. Fazer o que em memória dele? Jesus está se referindo apenas ao ato de tomar o pão e beber o cálice? Não, ele está se referindo a algo mais. Ele está se referindo a mais do que a nossa participação nesse sacramento. Jesus nos diz para fazer isso em memória dele, para que nós possamos sempre nos lembrar dele, assim como Jesus disse para a sua igreja, que toda vez que o evangelho fosse proclamado, aquilo que aquela mulher havia feito seria lembrado. As pessoas teriam na sua memória aquele sacrifício, aquele amor, aquela atitude única realizada por aquela mulher. Queridos, nós precisamos lembrar que nós também precisamos ser quebrados. Se você ainda não foi quebrado, é importante porque na Bíblia Sagrada muitas vezes Deus fala sobre vasos quebrados. Homens contritos e quebrantados de coração. E aqui o sentido é de estar quebrado mesmo. Não é apenas de sofrimento, mas é estar moído. Homens que dependem de Deus. É por isso que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz: estou sendo derramado como oferta de libação. Ele está se doando pela igreja, ele está se entregando às ovelhas que com tanto amor ele cuidou, em especial o seu filho na fé, Timóteo. E às vezes, amados, nós vivemos com murmuração, com reclamação, porque falta isso, porque não concordo com aquilo, por causa disso e daquilo. Meu Deus, quanta perda de tempo! E Jesus está dizendo aqui que devemos oferecer a nossa vida como um vaso quebrado, um vaso que depende tão somente do Senhor, e nos derramarmos na presença do nosso Deus. E é interessante, porque da mesma forma, como o vaso que é quebrado, ele não volta a se repor, a se recompor. A Bíblia fala que nós precisamos ser vasos de honra. Não porque haja alguma honra em nós, mas porque aquilo que preenche esse novo vaso é o Espírito Santo. Não são as minhas atitudes inconsequentes, impulsivas. Não é o meu temperamento, nasci assim, vou morrer assim. Não. É uma ação, é um comportamento, é um jeito agora controlado, transformado, mudado pelo Espírito Santo. Foi isso que aquela mulher sentiu quando estava preparando Jesus para o sepultamento. É por isso que nós celebramos a Páscoa. É por isso que aquela mulher nos ensina a viver esse momento tão único na nossa vida. Não por conta do feriado, não por conta do comércio, mas porque o que ela fez precisa ser proclamado, ser narrado, pela forma como ela ungiu Jesus, com amor, com sacrifício e de forma única, sabendo que mesmo estando quebrada, mesmo derramada, ela o fazia aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe, para que possamos aplicar essa verdade à nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.